para o esposo dela, ele ficou meio assim, sem jeito, né? Sem acreditar no que estava acontecendo. Na hora eu fiquei assim, eu digo, não é possível. Como a gente vai viver? Precisando fazer uma casa, terminar, não tem piso, não tem nada, morando na casa da minha cunhada. É uma decisão difícil. Mas eu estava gestante e meu esposo desempregado. Então ficaria difícil. Meu nome é Laudiceia e moro em Pissarrão, também congrego aqui, né? Sou adventista de berço, desde o ventre da minha mãe, e tenho lido a Bíblia diversas vezes. Uma das passagens que mais tem me chamado a atenção é Êxodo 23, do 10 ao 11, onde fala do ano sabático. E todos os anos que eu leio, né, ao fazer o ano bíblico, sempre me chamou a atenção. E eu queria saber como seria viver essa experiência, mas até então eu não trabalhava. E estava lá, que durante esse ano eles não usufruíam, né, das suas terras, da lavoura. E o que eles plantavam ali ficava para as pessoas menos favorecidas, quem menos tinha condição. Então era um ano em que eles não usufruíam, outros, né, iriam usufruir. Então eu compreendi que outros precisavam de mim, mas Deus me deu a bênção de passar em um concurso público e desde que eu comecei a trabalhar, eu repetia, né, essa leitura e tinha esse desejo só aumentava. Eu ficava procurando uma forma, né, de como eu iria fazer isso. E os anos estavam passando e já estava aí no 6º ano, né, de trabalho e estava se aproximando o 7º, então eu comecei a ficar mais ainda incomodada de como eu faria, né, esse ano sabático. Mas eu estava gestante e meu esposo desempregado, então ficaria difícil se eu parasse de trabalhar por um ano. Então eu comecei a orar e pedir a Deus para me orientar, né, de como eu iria fazer isso. Quando eu tomei a decisão em meu coração de certeza de como eu faria, eu ainda tinha que compartilhar com o meu esposo a parte que seria mais difícil, porque temia em ele não compreender, né, já que nós tínhamos que terminar a casa e teríamos agora mais uma filha e ele estava desempregado, então ficava difícil. E para compartilhar com ele isso, eu precisei chamar minha irmã, né, 2 irmãs minhas na verdade, e o meu cunhado, que também, né, são adventistas. Eu chamei eles para compartilhar isso, porque eu precisava do apoio deles, né, e de certa forma da ajuda da minha irmã com quem eu estava morando, porque não era e ainda não é adventista. De certa forma eu estava dando despesa, né, para ela. Quando eu falei, né, eu disse, olha, eu tenho algo muito importante para comunicar a vocês e eu preciso do apoio de vocês. Mas é uma decisão que já está tomada. Preciso apenas que vocês me apoiem. E aí eu falei que eu ia ficar o ano inteiro devolvendo todo o meu salário para a causa de Deus. Eu só escutei quando ela falou assim, que ia passar um ano, né? Quando completar 7 anos de trabalho, ela já tinha feito essa promessa com Deus e que ia passar a dar o salário dela todinho, né? Daí meu cunhado começou a falar, e aí Maria, o que é que tu acha? Eu digo, oh meu Deus, oh promessa sem jeito. Eu fiquei surpreso pela decisão dela, né? A coragem dela, a fé dela. Depois dali eu me fortaleceu minha fé também, né? Quando ela falou que ia doar o salário dela todo, né, do 7º ano, o ano todo, e eu sem trabalhar, só ela, e eu me assustei, né? Na hora eu fiquei assim, eu digo, não é possível. Depois a pergunta que eu fiz a ela foi, como a gente vai viver? Precisando fazer uma casa, terminar, não tem piso, não tem nada, morando na casa da minha cunhada, é uma decisão difícil. E meu esposo paralisou no momento. Ele não tinha palavras, né? Ele não conseguia falar nada. E as minhas irmãs até, né, brincaram, porque de fato era uma promessa
que para ela era uma promessa sem jeito, mas eu mantive, né, esse propósito, porque eu já tinha tomado essa decisão e eu sabia que tudo era de Deus. E Ele sempre me sustentou. E eu sabia que Ele ia permanecer fiel, porque eu não estava colocando Deus à prova, e sim a mim mesma. Então eu fiz dessa forma, foi 90% e dividi, né, ao meio. Então metade ia como oferta pactuante e a outra metade eu comecei a doar para as pessoas que vinham a mim por alguma necessidade. Inclusive, por eu trabalhar numa unidade de saúde como auxiliar de farmácia, justo nesse período aconteceram algumas situações lá de as mães consultarem os filhos e sair chorando por não poder comprar medicação, já que não tinha na farmácia básica. E eu me oferecia, né, para pagar a medicação. Então eu pude, né, ver a alegria dessas mães ao doar para elas, né, a medicação que elas necessitavam. O mais interessante é que quando eu comecei a devolver, no primeiro mês que eu comecei, o meu esposo já estava trabalhando. Deus proveu um trabalho para ele. Antes mesmo de eu iniciar, né, o voto, uma empresa chamou ele para trabalhar. Com o salário dele, né, estava sendo mais que suficiente para suster as necessidades da casa. Poucos dias depois dela ter tomado essa decisão, já tinha decidido, e eu pensando de como a gente vai sobreviver num lugar sem os dois, só ela trabalhando. Ela passaria agora a não trabalhar, nem eu nem ela, por conta de que ela ia devolver todo o salário. Um dia a gente estava vindo da rua para cá, no carro, o rapaz buzina, pediu para parar, eu parei e disse, olha, traz o currículo liga para teu irmão, pede o currículo a ele lá, inclusive traz um seu também, ficar junto com o dele. E eu passei a ver as maravilhas que Deus pode fazer na nossa vida, assim, de imediato. Como ela é uma pessoa muito fervorosa, né, sabia que Deus não ia deixar faltar nada. Então a gente sempre para ela, a gente estamos aqui para lhe apoiar no que você precisar. Tenho certeza que não vai faltar nada. Deus, né, é maravilhoso e que durante esse tempo todo não deixou faltar nada. Foi só bênção. Foi só bênção na vida dela. A irmã dela liga, olha, tem 2 sofás aqui, que inclusive foi ela que doou. A outra irmã, olha, eu tenho uma mesa aqui, comprei para você. A Liz nasceu, a gente não precisou comprar roupas, enxoval, essas coisas para criança. A gente ganhou, eu parei no tempo, assim, só agradecer mesmo. E na verdade ela mesma é quem sempre, todo dia me passava isso, olha, o que eu fiz, Deus está repondo em dobro, porque mesmo com o salário, se fosse para a gente comprar tudo isso aqui, não daria, não teria como. Inclusive até hoje eu agradeço por isso, porque são decisões que eu aprendi com ela, eu não tinha isso dentro de mim, ela passou a me mostrar as maravilhas que Deus pode fazer grandemente na nossa vida sem que a gente duvide, né? Porque não é as nossas finanças que mantêm o nosso sustento, e sim a fidelidade de Deus conosco.